essa pode ser a chave que você está precisando para dar a ignição e você ter clareza do seu propósito. Porque nos próximos 10 minutos nessa aula, você vai ter um conteúdo, um acesso que vai mudar a sua jornada. E aqui na Jornada de Honra, a minha missão é essa, te dar a direção para que você possa entender de fato onde você está, o para que Deus te construiu e onde você vai chegar. Então hoje nós vamos trabalhar sobre tudo as 3 camadas do homem aqui na Jornada de Honra. Primeira camada, o homem como provedor. Segunda camada, o homem como protetor. E a terceira camada, o homem como um profeta. Aristóteles já nos dizia que o homem, por natureza, é um ser político e provedor. Seja muito bem-vindo para mais uma aula da Jornada de Honra. E eu quero contribuir com você e peço a sua atenção, o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta para que você possa anotar tudo aquilo que fizer sentido para você. E na aula de hoje eu vou trazer um conceito das 3 camadas do homem. E essas 3 camadas, de onde eu fui buscar essa raiz? Preste atenção, porque isso pode mudar. Essa pode ser a chave que você está precisando para dar a ignição e você ter clareza do seu propósito. Preste bem atenção, fique comigo, porque nos próximos 10 minutos nessa aula você vai ter um conteúdo, um acesso que vai mudar a sua jornada. E aqui na Jornada de Honra, a minha missão é essa, te dar a direção para que você possa entender de fato onde você está, o para que Deus te construiu e onde você vai chegar. Então hoje nós vamos trabalhar sobre tudo as 3 camadas do homem aqui na Jornada de Honra. Primeira camada, o homem como provedor. Segunda camada, o homem como protetor. E a terceira camada, o homem como um profeta. E preste atenção, fique comigo, porque esse conceito eu fui buscar lá na cultura grega, aonde os gregos eles formavam os homens para se tornar governo, para governar a sua casa. E com isso construir as polis, as cidades fortes, cidades estratégicas, cidade onde eles formavam homens maduros para governar a sua casa, a polis e todas aquelas grandes cidades e aldeias. Então fique comigo, porque essa formação vai trazer clareza cognitiva para você, para que você possa entender que na Jornada de Honra você será treinado para se tornar de fato um homem de honra. Aristóteles já nos dizia que o homem, por natureza, é um ser político e provedor. Por isso, preste atenção na suma importância de você ser bem treinado. Eu sei como não ser bem treinado. E por isso eu fui buscar esse autoconhecimento com quem de fato tem uma cultura forte para fazer para você uma entrega extraordinária. E quando se fala de um homem provedor, é um homem que trabalha, um homem que produz, um homem que administra, um homem que sustenta a sua família e a sua polis. E com isso, forma-se um homem forte, um homem determinado, um homem direcionado a trazer uma provisão para a sua casa, para a sua família. O quanto isso é relevante. E os homens, na cultura grega, essa formação fazia parte também da formação do seu intelecto, da formação do seu caráter. E com isso, esses homens, eles tinham já muito claro qual era a sua missão de prover. Prover não é só a questão alimentícia, mas prover um cuidado, produzir com sabedoria, administrar os seus bens com sabedoria. Por isso, esses homens eram bem treinados. E você está aqui para ser bem treinado também. E a segunda camada é a camada protetiva. Essa camada ativa no homem o seu instinto de proteger a sua família. E com isso, quando ele era direcionado para uma grande polis, ele também ia com esse instinto ativado de proteger a sua família, a sua polis. Preste bem atenção. Um homem que defende, ele guarda, ele protege. E 4 funções que eram bem determinadas para esses homens entender de fato o instinto, a camada protetiva. Ele tinha que proteger, estabelecer ordem na sua casa, estabelecer ordem na sua polis.
zelar pela justiça e defender a polis. Aqui nós temos algumas virtudes que é preciso que você fique atento. Aqui nós temos uma virtude da ordem. Esse homem ele era treinado a proteger dentro, com uma base na ordem, uma vida ordenada, uma família ordenada. Com isso, ele tinha acesso, então, a participar numa polis ordenada. Uma vida ordenada, uma casa, uma família ordenada e, com isso, uma polis ordenada. Assim, eles formavam os grandes políticos, os grandes filósofos, os grandes homens para ordenar, cuidar, zelar e proteger, defender a sua vida, a sua essência, a sua família e a sua polis. E na terceira camada de hoje, nós vamos falar sobre o profeta. O profeta é o homem que orienta, que dá sentido à sua vida, a sua família e, com isso, a sua polis. Aqui eu quero que você fique bem atento, sobretudo, à conexão, à preparação para que esse homem, então, se torne um homem de honra, um homem líder, um líder com uma base forte. Preste atenção, porque isso vai mudar o seu conceito, de fato, de ser um homem virtuoso, um homem inteligente, um homem que produz, um homem que protege e um homem que profetiza sobre a sua família, sobre os seus filhos. E as suas funções eram discernir o bem e o mal, guardar pelas virtudes que eram ali implantadas na sua casa, na sua polis, inspirar a comunidade e buscar o bem supremo, ou seja, o telos. Olha só, acompanha aqui essa linha de raciocínio, começando aqui, então, do provedor. A mentalidade que era mudada. O posicionamento como protetor e o posicionamento desse homem, então, como um profeta. Que esse homem, a missão dele era dar sentido à sua vida, à sua casa e contribuir com a polis. Discernir o bem e o mal com base nas suas virtudes, nas virtudes que eram implantadas ali na sua cultura, na sua casa, na polis, no mundo político, filosófico, onde ele estava como líder. E o terceiro ponto, ele inspira a comunidade. Para isso, para eu inspirar, reter, convencer, eu preciso viver toda essa cultura, todas essas virtudes, todo esse processo. Eu, Anderson, preciso viver para que eu possa inspirar a minha família, a comunidade onde eu vivo, ou seja, toda a polis. E buscar o bem supremo. Preste atenção, porque a busca do bem supremo significa que você entendeu qual é o fim último da sua vida aqui, qual é o fim último da sua família e da polis, da comunidade, do ambiente aonde você está inserido hoje. Quero que você anote aí, então, o seu entendimento sobre o homem que é um provedor, protetor e profeta. E quero finalizar essa aula dizendo para você, se você trilhar essa jornada aqui comigo, na jornada de honra, você também vai se tornar um grande líder, um líder virtuoso, um homem de honra.